Nós pedimos a todos que, em posição de respeito, possamos receber a nossa Corte Eleitoral. Muito obrigada. Podeis sentar. Presidente, são 10h20. O senhor autoriza o início da sessão? Sim, autorizado. Recording in progress. Ok, Milene. Mestre de cerimônia. Excelentíssimos membros do Tribunal Pleno, Procurador Regional Eleitoral e autoridades presentes, senhoras e senhores convidados e aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, bom dia. Sejam bem-vindos a esta sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral. É com muita satisfação que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá realiza este momento para homenagear o excelentíssimo senhor comandante da 22ª Brigada de Infantaria e Selva, General João Alberto Albim Gobert Damasceno. Nascido em 19 de novembro de 1969, na cidade de Belém, no estado do Pará, o filho da dona Edneia Albim Damasceno e do senhor João Batista de Oliveira Damasceno, in memoriam, incorporou ao Exército Brasileiro no ano de 1985, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas, no estado de São Paulo. Casado com a senhora Luana Gobert e pai de Raíssa, João Davi e João Pedro, o excelentíssimo general Gobert possui agregado à carreira militar um extenso currículo. Entre as muitas funções até aqui desempenhadas, destacamos a de comandante do 17º Batalhão de Infantaria de Selva em Tefé, no estado do Amazonas, a de observador militar da Organização das Nações Unidas, no Sudão, e a de oficial do Estado-Maior do Exército e do Comando de Operações Terrestres. Destacamos que a presente Medalha do Mérito Eleitoral é a 10ª condecoração recebida pelo excelentíssimo general ao longo da sua profícua carreira. A proposição de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral, de autoria do excelentíssimo senhor presidente deste regional, desembargador Gilberto de Paula de Pinheiro, foi aprovada por unanimidade pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, na 28ª Sessão Administrativa Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2022. Neste momento, far-se-á a composição da mesa de honra. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Gilberto de Paula Pinheiro.
O excelentíssimo senhor juiz, o excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador João Guilherme Lages Mendes, neste ato presente por videoconferência. O excelentíssimo senhor juiz federal Mário de Paula Franco Júnior, presente neste ato por videoconferência. O excelentíssimo juiz de direito Matias Pires Neto, presente neste ato por videoconferência. O excelentíssimo juiz de direito Paulo César do Vale Madeira. O excelentíssimo jurista juiz Orlando Souto Vasconcelos. A excelentíssima advogada juíza Ariadne de Almeida Alencar Costa. O excelentíssimo procurador regional eleitoral Pablo Luz de Beltrán. O excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amapá, doutor Aurinei Brito. Convidamos ainda a compor a mesa de honra as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor comandante da 22ª Brigada de Infantaria e Selva e homenageado desta solenidade, general João Roberto Albim Gobert Damasceno. O excelentíssimo senhor desembargador Adão Joel de Carvalho, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O excelentíssimo senhor delegado de Polícia Federal Renato Muniz, neste ato representando a Superintendência da Polícia Federal. O excelentíssimo senhor coronel Welton Medeiros, neste ato representando o Comando da Polícia Militar do Estado do Amapá. Convidamos a todos para, em posição protocolar, acompanhar o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda da 22ª Brigada do Exército Brasileiro, sob a regência do subtenente Marcelo Higino.
Registramos a presença do excelentíssimo senhor João Batista da Conceição Reis, presidente da Capitania dos Portos do Estado do Amapá, a quem convidamos a fazer parte da mesa de honra. Registramos ainda e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor desembargador Mário Gurtiev de Queiroz. Da ilustríssima diretora adjunta da Escola Reinaldo Damasceno, Márcia Maciel. Do excelentíssimo representante da Superintendência da Associação Brasileira de Inteligência, senhor Alessandro Ferreira Barbosa. Da senhora Joeva dos Reis Silva, comandante da Guarda Municipal de Macapá. Do capitão de fragata João Batista da Conceição Reis, da Capitania dos Portos. Do superintendente da Infraero, senhor Erivaldo de Almeida Cruz. Do excelentíssimo coronel da Polícia Militar do Estado do Amapá, Lindenberg Abel do Nascimento. Do presidente da Academia Mapaense de Letras, professor Nilson Montoril. Do coronel da Polícia Militar do Amapá, Benedito Aires. E a representação com os 40 militares da 22ª Brigada. Agradecemos ainda a todos aqueles que estão assistindo pelo canal do YouTube. Para a abertura oficial desta sessão solene, podeis sentar. Para a abertura oficial desta sessão solene, com a palavra, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, excelentíssimo desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral. Sejam bem-vindos. Devolvo a palavra ao mestre cerimonial. Neste momento, daremos início à entrega da Medalha do Mérito Eleitoral concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá ao excelentíssimo senhor comandante da 22ª Brigada de Infantaria e Selva, general Colbert Damasceno. Convidamos o excelentíssimo presidente, desembargador Gilberto Pinheiro, e o homenageado a se posicionarem à frente da mesa de honra. Solicitamos a senhora Dilma Pimenta, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral em exercício, para fazer a leitura do termo de concessão da outorga. Bom dia a todos e a todas. A Justiça Eleitoral do Amapá confere a Medalha de Mérito Eleitoral ao excelentíssimo senhor general de brigada João Roberto Albim Gobert Damasceno por seus relevantes serviços prestados e valorosa colaboração institucional.
Neste momento, convidamos o excelentíssimo presidente e o excelentíssimo homenageado a retomarem seus assentos. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo juiz Augusto Leite. E também registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo coronel Soares. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente, desembargador Gilberto Pinheiro, fará o discurso de saudação ao homenageado. Excelentíssimo senhor general Goubert, a quem eu peço vênia para saudar todos os membros da mesa, ao meu colega Mário Gurtiev de Queiroz, meu presidente da AORE, também aqui presente. Eu sou oficial R2. Aliás, iniciei como soldado no Exército Brasileiro em 1974 e depois fui a Belém, fiz o curso de oficial R2 do nosso presidente. Ao Nilson Montoril, presidente da nossa Academia de Letras. Meus amigos aqui presentes, autoridades, senhoras e senhores, a honraria, eu costumo asseverar que ela deve ser feita em vida. Afinal, em nosso peito bate um coração que sente e pulsa, enche-nos de energia e nos confirma que valeu a pena todo o trabalho, esforço e toda a dedicação por uma justa causa. Esta homenagem, portanto, se faz mister a um filho que a Amazônia se orgulha, respeitado, e a Justiça Eleitoral possui o privilégio de tê-lo como amigo. Aqui nós já fizemos várias homenagens. O senador Ayrton Oliveira está presente, foi um deles. Aqui temos alguns ilustres personalidades. Meu amigo Francisco Leão, meu irmão de loja, que certamente foi aluno de uma pessoa quem eu vou falar, ou ele, ou sua irmã. Do caminho que toma, no sentido de erguer-se de Altamira e Sem Nódoas, ou Avenida Suntuosa, buscou trilhar sua vida
nossos homenageados. Bons tempos da Escola Preparatória de Cadete de Campina, que certamente Vossa Excelência deve ter saudade e se lembra nestes momentos das amizades que fez. Certamente o nosso ilustre amigo, em seu discurso, irá estender esta homenagem a seus subordinados, a todos os militares. A ligação do general Gobert com o estado do Amapá é muito grande. O universo conspira em seu favor a um liame desde o seu DNA, general, com a nossa terra. Nilson Montoril deve se lembrar da pessoa que eu vou falar, Nilson. O nosso ilustre paraense é sobrinho neto do saudoso professor, eu até me emociono de falar, Reinaldo Maurício Gobert, Damasceno, um dos pioneiros da saúde pública em nosso estado, quando ainda éramos território federal do Amapá. O coronel Aures talvez lembre dele, os mais antigos, Dr. Reinaldo. Ele era pesquisador conhecido nacionalmente, tendo publicado vários trabalhos científicos, nomeadamente na área de zoologia. Lecionou em vários anos no Colégio Amapaense, Instituto de Educação. O Nilson certamente foi aluno dele. Minha irmã também, Fátima, foi aluna. A relação do nosso homenageado com a Justiça Eleitoral começou desde sua chegada a Macapá. Eu lembro que o TRE foi o primeiro do Brasil a entregar seu plano de trabalho ao Exército Brasileiro, quando Vossa Excelência é um termo, eu chamo para que se chama para um general. Nós aprendemos isto desde que ingressamos no Exército. Vossa Excelência, lembro quando entrou no nosso gabinete e nós lhe entregamos. Em dezembro de 2021, estivemos na aldeia Tireós, no estado do Pará, próximo ao Suriname, onde os nossos irmãos, primeiros habitantes do nosso ricão brasileiro, solicitaram apoio para instalar uma sessão eleitoral. Sessão essa, portanto, que não pertence à nossa jurisdição. General, aquele pedido incorporou-se a um projeto inédito no Brasil, denominado Justiça em Fronteiras. O Diogo está aqui presente, que nos acompanha sempre, sabe desse trabalho. Esse trabalho, inclusive, foi selecionado por um projeto Inovar. Não ganhamos, mas fomos selecionados. Entre dois TRE, visando a cooperação técnica para, inclusive, diminuir os custos e operação na região de fronteiras. O senhor procurador já tem conhecimento disso, doutor Pablo. Senhor presidente da OAB, nós fizemos um contato, Vossa Excelência conhece a desembargadora Nádia, presidente do TRE Pará, pois aquela região pertence, como já falei, ao vizinho estado. E apoiamos um trabalho daquele TRE com funcionários nossos que foram até lá. Senhoras e senhores, para quem não sabe, o Exército Brasileiro
está presente nas ações da Justiça Eleitoral, dando apoio logístico ao transporte pessoal e equipamento, urnas eletrônicas, para os lugares mais longínquos do nosso Estado. A questão aqui sempre nas eleições, a questão do acesso. Distantes, por exemplo, como Cumené, Cumarumã, onde falam a língua é o Tireós, a língua é o Palicú. E quem conhece, poucas pessoas conhecem Vila Brasil, que faz fronteira com a Guiana Francesa, a dificuldade de se chegar lá. Uma localidade de difícil acesso. Os militares que ali enfrentam as corredeiras, descendo das voadeiras, desmontando o equipamento e carregando, entrando no território francês para contornar várias corredeiras do rio Oiapoque. Esse trabalho tem o dedo do homenageado que nunca mediu esforço para a execução. Muito obrigado, general. Quando Vossa Excelência estava entrando ali, eu falava para o procurador, esse general, ele tem nos apoiado. Você não conhece o trabalho dele, poucas pessoas conhecem. Nós sabemos hoje aqui, banda de música, parabéns. Nós sabemos hoje que a quantidade de músicos, ela está diminuindo. Porque antigamente, como é que se fazia? Se iniciava nos corais, nas igrejas, nas bandas, mas atualmente com a tecnologia, o som mecânico, ela está, parece que assim, tomando um outro caminho. Lembrem que no início da minha fala, eu citei que o universo conspira em favor do general. E por coincidência, nós temos uma parceria com a Brigada, um projeto chamado Flauta Mágica. Lembra? E vejam, ele inicia o trabalho com as crianças para adentrar no mundo dos instrumentos. Ora, o Estado do Amapá possui centenas de escolas. Centenas de escolas. E aonde foi escolhida a escola, por um acaso? Lembra? Professor Reinaldo Gobert Damasceno, tio-avô do nosso homenageado. É o universo. Eu não vou me estender, porque eu sei que o general, ele tem muito trabalho, eu sei da sua... Eu poderia aqui falar mais do trabalho, da emoção, e que certamente seus subordinados vão lembrar sempre de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre teve um tratamento com a nossa justiça eleitoral muito grande. E obrigado, general. Sei que Vossa Excelência está indo para Brasília. Eu vou finalizar, para não tomar mais tempo dos senhores, com uma história de um oleiro. Um oleiro, ele iria para um lugar distante, ia deixar a esposa
por um bom tempo. Então ele mandou que ela fizesse um boneco que representasse a figura dela. Depois mandou que fizesse um outro, a figura dele. Olha, este me representa e este te representa. Agora, pega este barro, destrói e forma um só boneco. Para lembrar que eu estou indo. Sempre vou lembrar de você. Eu estou indo, mas uma parte minha vai ficar aqui. Assim, a sua passagem pela brigada, pelo estado do Amapá, já está marcada. E com o tempo, as pessoas vão lembrar de tudo que Vossa Excelência fez. Como o oleiro deixou uma parte dele, mas jamais esqueceu que a esposa e o coração ali ficaram. Isto, certamente, que vai acontecer com Vossa Excelência. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do Coronel Benedito Aires, do inspetor litúrgico da Grande Loja Maçônica, senhor Ulisses Teixeira, do senhor Francisco Leão, grão-mestre na Grande Loja Maçônica do Amapá, e do senador Ailton Quaresma. Convidamos o excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral, senhor Pablo Luz de Beltrán, para fazer uso da palavra. Bom dia, senhor presidente, desembargador Gilberto Pinheiro, na pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes da mesa, as demais autoridades. Bom dia também, general Gober, homenageado. E, enfim, repiso aquilo que sua excelência o desembargador, muitos conhecidos de inúmeras atividades e demandas aqui da Justiça Eleitoral. Excelentíssimo senhor general Gober, homenageado do dia, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Serei bastante breve, primeiro porque é muito difícil suceder no uso da palavra ao desembargador Gilberto Pinheiro, sempre muito inspirado, então vou poupá-los e serei bastante breve. O Ministério Público Eleitoral presta homenagem ao general Gober no dia de hoje. As instituições de Estado aqui presentes rendem essa homenagem. E o fazem porque o Exército é uma instituição presente na Amazônia. Em localidades onde ninguém e instituição nenhuma está, o Exército é a face presente do Estado. Presente na segurança territorial, presente nas ações cívico-sociais. Faço um pequeno parênteses para registrar com alegria que, soube agora que Vossa Excelência passou, general Gober, passou por Tefé, e eu estive 2 anos em Tabatinga, vinculado, unidade do Exército vinculada a Tefé, e posso atestar nesses 2 locais, tanto no Amapá quanto no Amazonas, no interior do Amazonas, a presença do Estado, a presença do Exército como a única instituição em algumas localidades a fazer presente o Estado. Então, sou testemunha dupla dessa ação do Exército e tenho certeza que as ações que Vossa Excelência empreendeu no interior do Amazonas repercutem até hoje e, de alguma forma, então, sou testemunha daquilo que Vossa Excelência deixou, o legado de Vossa Excelência ao passar por Tefé, pelo comando de Tefé. Não só aqui no Amapá, digo eu,
obviamente, mas em toda a Amazônia, o Exército fornece o seu conhecimento... Perdão, atrasei, errei. Presente e parceiro também em atividades tão relevantes como aquelas ligadas ao processo eleitoral. Não só aqui no Amapá, mas também aqui, obviamente, o Exército fornece seu conhecimento e seus recursos e viabiliza o exercício da cidadania nos mais longínquos rincões do país. do país. A presente sessão, portanto, nada mais é do que o reconhecimento dessa parceria, o reconhecimento da continuidade dessa longeva parceria entre o Exército e as instituições civis no cumprimento de mandatos constitucionais recebidos, dos mandatos constitucionais recebidos. E tais mandatos constitucionais precisam, de fato, ser reafirmados e confirmados no exercício diário das nossas missões institucionais, de todos que estão aqui presentes. A entrega da medalha eleitoral, portanto, é a um só tempo o reconhecimento e a reafirmação desse compromisso. O compromisso com o processo eleitoral, o compromisso com a defesa do Estado, o compromisso com a defesa do Estado democrático de direito. Parabéns, General Gobert, no cumprimento dessa missão. Obrigado. Eu abro a palavra aos membros da Corte que se quiserem se pronunciar. Algum membro da Corte quiser se pronunciar. Ao presidente da OAB também, se quiser se pronunciar. Agradeço a deferência, presidente, em seu nome. Peço vênia aos integrantes, autoridades da mesa, a todos que nutrimos profunda admiração pelo trabalho e reconhecimento das instituições e das autoridades presentes. Cumprimento a todos, em nome do presidente do TRE, desembargador Gilberto, para aproveitar simplesmente e reiterar não apenas as palavras de gratidão e admiração, general, pelo seu trabalho, pela sua passagem no Amapá, mas reafirmar todo o respeito que o senhor conquistou no nosso Estado. Agradecer a todos os membros do Exército Brasileiro, aqui presente na plateia, em nome do nosso querido advogado Antônio Soares, que é membro da Ordem dos Advogados, também da Reserva do Exército Brasileiro. Ele dizer que a vida, ela nos propõe, né, e nos oportuniza esse tipo de relação, e eu, nas emocionadas palavras do desembargador Gilberto, que nos inspiram sempre, é muito difícil, como disse o Dr. Pablo, falar após, para garantir que essa emoção permaneça, mas de coração o senhor esteve presente num dos momentos mais emocionantes da minha vida pessoal e institucional, que foi a inauguração do nosso edifício Presidente Manuel Brito, novo prédio lá da OAB Amapá, que homenageou um grande cidadão amapaense também, que foi membro desta corte, e isso me faz lembrar que o compromisso que nós temos pelas instituições dentro da história, e aqui me refiro exclusivamente à sua pessoa, na história do direito romano, que é uma área que eu me debruço a estudar, existia, para evolução e progressão do exército romano na conquista territorial, existia um membro muito importante do Exército, que era o arquiteto das pontes, que chamava-se os Collegias Fraborum. E esse Collegia Fraborum, ele era responsável pelo avanço das conquistas. Então, essa construção de pontes marcou uma importante fase desse avanço. E o senhor muito bem representa hoje o Collegia Fraborum por todos os serviços prestados ao Amapá, e o senhor deixa uma bela ponte construída com muito sentimento no nosso Estado. Que o senhor seja sempre muito bem-vindo e que Deus abençoe sua nova missão, general. Abro a palavra a algum membro aqui da mesa que quiser se manifestar. Na verdade, senhor presidente, Vossa Excelência já falou tudo. Eu quero apenas aproveitar esse instante para homenagear um
membro que está na plateia, desembargador Mário Gurtiev de Queiroz, que foi presidente deste TRE, membro da Justiça do Amapá desde o início, e eu fico muito feliz, desembargador, que Vossa Excelência esteja aqui prestigiando esse evento. Me sinto muito orgulhoso de estar sentando aqui no TRE hoje, um local que o senhor trabalhou tanto, que fez tanto pelo nosso Estado também. E eu queria, na verdade, só, presidente desembargador Gilberto Pinheiro, pedir essa licença apenas para dizer isso, que a solenidade ficou mais completa pela presença do desembargador Mário Gurtiev de Queiroz. Obrigado, presidente. O general vai se manifestar no final, tá? Depois ainda temos uma continuação, mas está aqui também o presidente, o Lucas da hora, se quiser também se manifestar, fique à vontade. E alguém outro membro. Esse é um momento ímpar que nós temos de ter com o homenageado, né? Então, isso aqui faz parte, coronel, da nossa história também. Estamos aqui com o comandante do bicho, mas faz parte da nossa história, né? E os outros oficiais também que estão aqui presentes, né? Do Exército Brasileiro, do nosso glorioso Exército. Então, eu devolvo a palavra à mestre de cerimônia. Antes de convidar o excelentíssimo homenageado a fazer uso da palavra, pedimos venha para anunciar homenagem da banda de música do 34º Comando de Fronteira do Amapá ao general Gobert, assim formulada. Abre aspas. A banda de música agradece pelo apoio, atenção e suporte nas mais diversas atividades desta corporação musical, desejando êxito e sucesso na nova etapa de vossa carreira. Em vossa homenagem, a banda executará o dobrado Comandante Gobert, de autoria do subtenente Mariguildo Caetano da Silva.
Em continuidade à solenidade, convidamos ao pronunciamento o nosso homenageado, excelentíssimo general João Roberto Gobert. Excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Pinheiro, presidente dessa egrégia Casa Eleitoral. Eu acho que vão ser raras as oportunidades em que um militar possa vir para essa tribuna. Então, por isso que eu pedi sua permissão para não falar sentado, porque, além de facilitar essa atividade, né, de me dirigir a autoridades tão distintas e também a minha tropa, normalmente é assim que nós fazemos, os militares. Então, na sua pessoa, desembargador, eu quero saudar os senhores desembargadores aqui presentes, os senhores procuradores, os senhores juízes, advogados, porque, afinal de contas, a nossa sociedade ela precisa se assentar sobre regras bem claras, regras que regem a nossa vida, que regem a nossa evolução como sociedade. Aprendi bem cedo a respeitar a justiça, até por ter parentes também que são egressos da carreira no judiciário. Eu gostaria, desembargador, primeiramente, o senhor até adiantou um pouco, né, o senhor deu um spoiler da minha fala, essa comenda eu preciso dividir com a minha tropa. O reconhecimento da justiça eleitoral, ele se concentra nesse momento na figura do comandante, que é basicamente um timoneiro, né? Ele indica o caminho, porque a minha equipe ela é excepcional. Aqui nós temos o braço operacional da brigada no Amapá, o 34º Batalhão de Infantaria de Selva, onde o senhor teve, né, a alegria de servir, ainda quando jovem tenente, a pessoa do coronel Jorge Alberto, atual comandante. Eu cumprimento todos os integrantes. Eu sempre gosto de mencionar que o Exército Brasileiro ele vem se mantendo fiel às suas mais caras tradições, nos tempos ainda do Império, e recuando nos tempos ainda da colônia, já que a nossa gênese é nas batalhas do Guararapes, quando portugueses, brasileiros, índios, negros libertos e escravos, naquela época era essa a realidade, se juntaram para, no litoral do Nordeste, expulsar o invasor holandês, naquela ocasião. E essa foi a massa que amalgamou a força terrestre, o nosso Exército Brasileiro de hoje. Fico feliz com a presença de gerações seguidas de oficiais do Exército Brasileiro. Tem ali o comandante, tem ali o segundo tenente, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, tão cedo quanto em 2021. Temos sargentos antigos, temos sargentos formados na Escola de Sargento das Armas, ainda no ano passado, em 2021. Por isso, senhores e senhoras da mesa, distintos diletos convidados, essa oportunidade eu não podia deixar passar, de reconhecer e de mostrar que as gerações no Exército Brasileiro se conectam por meio de uma cadeia, de um fio muito claro, um fio condutor de valores, de atributos e de compromisso com o nosso país. Voltando aqui para o nosso métier mais próximo mesmo e tendo a ver com essa homenagem, a minha primeira participação como uma participação ativa, né, num pleito eleitoral foi em 92, quando eu era ainda segundo tenente. Sempre trabalhando e procurando cooperar com a segurança ou com a logística do processo eleitoral. Eu, como segundo tenente, já lá no ginásio, ainda no tempo da contagem dos votos manual, infelizmente eu não guardei o nome da doutora juíza, que era a responsável por aquela comarca, mas o ginásio onde o meu pelotão estava concentrava todos os votos daquela comarca, ali em Belém. Eu me lembro que houve momentos de tensão, candidatos um pouco exaltados,
e me admirou muito ainda como um jovem tenente, ali, ó. Estou me vendo ali sentado ali com os jovens tenentes do 2º 34 bis. Ela impôs sua autoridade e não teve bagunça, teve ordem, e aquilo me impressionou muito. Ao longo desse tempo todo, esses 37 anos, por causa das missões, eu só votei 3 vezes. Apenas em 3 eleições eu pude votar, porque o compromisso do militar com o processo, ele é já de muitas décadas. Inclusive, talvez os senhores, a senhora possam se lembrar, no ano 2000, na cidade de Maués, no Amazonas, houve um incidente muito grave, que o fórum foi incendiado criminosamente, com perdas irreparáveis nos processos e tudo mais, fora o impacto na vida dos cidadãos e cidadãs, que precisam ter garantido o seu direito de exercer o voto. E em 2002 chegamos em Tefé com 180 militares, em Maués, com 180 militares. O juiz era um jovem juiz de 20 e poucos anos, doutor Caio Catunda, me lembro dele até hoje porque me chamou a atenção a juventude dele. E também por ter tido pouco contato com o Exército ainda, ele não tinha, naquele momento, né, a exata noção do que nós somos capazes de prover. E ele muito preocupado com a segurança, o fórum funcionando, né, numa casa alugada, essa era a realidade ele, daquele momento. E as eleições em Maués transcorreram com toda tranquilidade, porque a ideia era justamente essa, que o povo se sentisse seguro para poder exercer esse direito tão belo e tão democrático que é o voto. Então, essa homenagem vem bem a calhar, desembargador, porque os comandantes planejam, treinam suas tropas e o pessoal vai cumprir a missão e, via de regra, tem sido com tranquilidade. No pleito desse ano, eu estive no Maranhão com a desembargadora Ângela Salazar todo o tempo, porque lá o Maranhão solicitou segurança, efetivamente, em 100 municípios no primeiro turno e 87 no segundo turno. Perdão, 107 no segundo turno. Isso aí demanda a presença do comandante, onde a maior parte da tropa está presente. Lá era a ação principal. Chegamos às 6h30 da manhã e no primeiro turno saímos às cerca de 3 da manhã de lá. Não saí do lado dela e me apresentei para ela como minha comandante naquele momento, porque tudo que nós precisamos prover, aqui eu dirigindo aos meus comandados, é a tranquilidade durante esse processo. A tranquilidade não tem a ver só com segurança. O desembargador citou locais difíceis de se chegar. Vila Brasil, Cumenê, Cumarumã e o 34 bis, com os seus hábeis pilotos, conseguiram, sem nenhum problema, chegar até esses locais e prover essa oportunidade do voto, que se assim não fosse, né, desembargador, como os indígenas exerceriam esse papel cidadão. Lá em Tiriós, o senhor bem mencionou, a Justiça Eleitoral do Amapá, memorável, realmente extremamente proativa. Não fosse a ação desse tribunal, os indígenas não teriam votado. Então, no século XXI, um agrupamento humano tão importante de povos originários precisaram pedir que alguém fizesse algo por eles, a instalação da sessão eleitoral. E nós tivemos a honra lá de apoiar também no pelotão de Tiriós, que pertence ao nosso 34 bis. Eu queria fazer uma menção especial, desembargador, o senhor, com muita, digamos, com esse toque especial que o senhor tem, esse toque afetivo que o senhor tem para lidar com os assuntos. O senhor se lembrou de uma conversa nossa, há um tempão atrás, quando eu mencionei o meu tio-avô, doutor Reinaldo Gobert Damasceno. Ele é o orgulho da família. É o orgulho da família. Como entomologista, foi o primeiro presidente do Museu de História Natural do Estado do Amapá, hoje Museu Sacaca. A equipe dele descobriu 19 novas espécies de insetos, coleópteros, tudo isso que talvez para nós, os leigos, sejam coisas pequenas, mas para a comunidade científica é algo realmente impressionante. Fora a coordenação do programa de erradicação da malária no estado do Amapá, que acabou ceifando a vida dele, né? Ele morreu cedo, com 60 anos de idade, mais de 20 malárias. Não só a malária, mas a leishmaniose, também todas as doenças tropicais, num tempo em que só havia trilhas
pelo interior do Amapá afora. Eu fico muito grato também, desembargador, porque o Amapá vem acolhendo o Exército Brasileiro desde 1906, quando o primeiro grupamento militar instalou-se lá na Ponta dos Índios. E depois, esse grupamento durou algum tempo, né? Mas aí, com a criação da colônia agrícola do Oiapoque, de Clevelândia, em 1920, na sequência, a colônia penal e agrícola, em 1940, efetivamente, a instalação da Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte. O batalhão destaca essa companhia que, por sua vez, envia o destacamento lá de Vila Brasil. Ou seja, o senhor tem toda a razão, em alguns locais, a presença do Estado ela é praticamente garantida pela Força Terrestre. E aí, quando os órgãos precisam se fazer presentes, sempre podem contar com essa capacidade. Realmente uma alegria grande o senhor ter sido tão sensível a ponto de lembrar dessa figura do meu tio-avô. E quando nós conversávamos sobre o projeto musical, o senhor talvez se lembre que eu disse que eu precisava escolher uma escola que não fosse muito distante do quartel. Porque ao longo de um ano inteiro, 2 vezes por semana, né, deslocamentos, eu poderia ter dificuldade de justificar, por incrível que pareça, os gastos com combustível e outros mais. Por uma feliz coincidência mesmo, onde é a escola Dr. Reinaldo Damasceno? Nos fundos da área militar. Não fica nem a 2 quilômetros, menos do local. E aqui nós temos músicos aqui da banda que, usando o tempo que poderiam estar se aperfeiçoando, eles estão realmente ensinando música para crianças e adolescentes, e quando o Estado provê essas oportunidades, o crime não as alcança. Essa é que é a realidade. Então, nós precisamos realmente preencher com essas oportunidades para a nossa juventude e a nossa infância. O projeto Flauta Mágica também vai se acompanhar do projeto Banda Mirim, que não fosse o TJ, talvez a gente não conseguisse prover, porque os instrumentos, alguns são da banda, dá para ver que alguns são muito antigos, outros são particulares, mas essa compra que está sendo feita pelo TJ, cerca de R$300 mil, vai permitir a implantação do projeto Banda Mirim, que é aquilo que o desembargador disse, e que eu vi no interior do Amapá, lá em Pedra Branca do Amapari, uma das escolas tem uma banda que inclusive é premiada nacionalmente. Na nossa última operação, quem esteve presente viu a banda de crianças e adolescentes lá em Pedra Branca do Amapari, fardada, bem bonita, com extrema competência musical ali também. Ou seja, ao estender o voto de confiança à força, desembargador, nós também podemos amalgamar e catalisar outras lideranças em prol de projetos sociais. Todos lembram que o lema do Exército é braço forte, mão amiga. No braço forte são as operações, é o apoio à justiça eleitoral, seja na segurança, seja na logística, mas na mão amiga, a mão amiga ela representa a nossa colaboração com um desenvolvimento regional. Tão importante quanto, porque da sociedade nós viemos e tudo que nós empregamos nesse mistério é provido pela sociedade. Temos consciência disso. Por isso eu exalto a minha tropa nessa qualidade no cumprimento da missão, tanto operacional do braço forte, quanto da mão amiga. E assim, esses momentos são muito especiais também, porque a grata surpresa da nossa banda de música, ao executar esse dobrado, eu sempre que chego num local, eu reforço que no meu tempo de Colégio Militar de Belo Horizonte, eu fui da banda do Colégio Militar de Belo Horizonte, eu tocava esse instrumento aí, levanta aí ali, é um instrumento de acompanhamento muito bonito, de harmonia, né? O barítono si bemol, o bombardino, e aí o sargento Marilildo, o autor da canção, ele se lembrou disso e preparou muitos compassos de protagonismo para os instrumentos aí de harmonia, não é verdade, Bruno? Né? Tem uns compassos. E ele completou também, eu notei que alguns mais conhecedores do futebol, né? Eu sei que o senhor joga futebol até hoje, desembargador, não é verdade? O senhor ainda joga? Eu fiquei até com vergonha, porque eu tenho 53 anos e não jogo mais. Vou até me preparar melhor, porque eu gosto muito do futebol. Mas como bom botafoguense, né, desembargador?
não sei se o senhor notou alguns compassos do mais belo hino do futebol brasileiro. Eu me permito, porque afinal estou aqui na tribuna e sou homenageado, com respeito aí aos flamenguistas e corintianos, mas é uma alegria. E também, por ter passado muito tempo na Amazônia, especialmente no SIGS, alguns compassos também da canção do Guerreiro de Selva foram inseridos aí pelo Centro Marilido. E, Gino, muito obrigado pela homenagem da banda. Então, me aproximando aqui do final das minhas palavras, desembargador, o senhor mencionou realmente, inclusive eu já assumi a função de subchefe de organismos internacionais do Ministério da Defesa. Eu não esperava sair tão cedo daqui do Amapá, até porque, como o general não é consultado, ninguém me perguntou se eu queria sair, se era a hora, se não era. Infelizmente, para esse lado do coração, da afeição que eu tenho pelo Amapá, essa vaga que abriu o Ministério da Defesa, imediatamente meu nome foi mencionado, por causa dos 5 anos de experiência junto a organismos internacionais, fora e aqui no Brasil. Então, digamos, para alguns eu posso ter dado sorte, para outros posso ter dado azar. Eu prefiro ficar com a velha máxima de que a gente não escolhe missão, a gente procura cumprir. Deixo aqui em Terras Tucujus um pedaço grande do meu coração e que certamente, juntamente com os amigos que aqui fiz, vão praticamente me impor retornos breves. Não para daqui a anos, mas sim em breve, retornando a essa terra maravilhosa, onde começa o Brasil, para alguns tão distante, mas para quem pisa aqui nessas terras, fica marcado. Eu vejo isso pelos meus militares ao terminarem o seu tempo e quando tem que seguir para outras regiões. Então, para os mais jovens, meus comandados aqui presentes, eu tenho uma recomendação: sejam felizes onde vocês estão com os pés. Sempre pode haver um lugar melhor, sempre pode haver um lugar pior, mas se vocês não se empenharem no cumprimento das missões, mas também em buscarem serem felizes e interagirem bastante com a sociedade, certamente depois virá aquele arrependimento e dizer assim: puxa, eu podia ter feito isso melhor, eu podia ter sido um pouquinho mais dessa forma. E antes de encerrar, eu só me lembrei, eu queria mencionar, desembargador, a nossa APAI Macapá, que nós adotamos, a Brigada adotou como madrinha da APAI, tem sido também um destino constante das nossas ações, faltou mencionar. E numa dessas ações eu conheci um nadador famoso nacional e mundialmente, mas infelizmente na sociedade ainda ele está ganhando esse espaço aqui no Amapá, o Luiz Silva, 9º maior medalhista paralímpico da história do esporte brasileiro, atualmente conduz o projeto Amigos da Água, lá na piscina da Toca da Onça. E os atletas e atletas dele já colocaram o Amapá em 5º lugar na competição nacional em setembro do ano passado, e agora nos Jogos Paralímpicos Escolares vieram com 1 medalha de ouro e 4 de prata, colocando o Amapá definitivamente no quadro de medalhas nacional. Ou seja, há pessoas aqui nessas terras que, como eu disse, para alguns são tão distantes, que têm competência e capacidade para alcançar resultados expressivos em nível nacional. Muito obrigado mais uma vez por essa homenagem. Esse aspecto de a gente deixar um pouco do coração em cada lugar, ele leva um pouco de nós, mas também é uma das belezas da carreira militar. Nós temos que nos obrigar a sofrer, essa que é a realidade, a sentir o sacrifício, a perceber que daqui a 2 semanas, desembargador, eu só consigo falar com o senhor pelo telefone e pelo WhatsApp, não vou conseguir ter o contato imediato. Comandante Reis, também mesma coisa, um dileto amigo de longa data, doutor Aurinei, que também esteve presente na nossa brigada, comprovando exatamente o que o senhor disse e que foi bem mencionado. Nós somos uma sociedade em constante evolução, assim deve ser. As instituições precisam estar juntas sempre e precisam buscar essa sinergia que nos conduz nessa curva evolutiva, sempre. Essa é a realidade. Eu peço
Perdão, por fim, por ter me alongado, mas eu não costumo preparar nenhum discurso. Eu deixo o coração falar e foi de coração que eu agradeci essa tão importante homenagem e compartilho com todos o que comando. Brasil acima de tudo, a Amazônia brasileira precisa de nós, tudo pela Amazônia. Selva! Selva! Solicitamos ao proprietário do veículo QLQ 5248 que compareça imediatamente ao local estacionado. Neste momento, já nos aproximando do fim desta cerimônia, convidamos a todos para acompanhar a execução da Canção do Amapá. Podeis sentar. Para fazer uso da palavra e, em seguida, o encerramento, convidamos o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Gilberto Pinheiro. Encerrando este belo evento, general, eu também escrevi ainda há pouco, assim, eu tomei uns dados
para falar de Vossa Excelência, porque se for falar tudo do general, a gente ia levar aqui, acho que a manhã inteira do que ele já fez pela nossa região, e o orgulho que é para a nossa Amazônia, para os jovens que estão aqui presentes. Poucos são os oficiais que saem da AMAN, que são da nossa região, é contado a dedos, que são amazônicos. E um orgulho nosso de termos um general nascido na Amazônia. É um orgulho muito grande para todos nós. E Dr. Mário Gurtiev, aqui presente, já fez Escola Superior de Guerra, né, Mário? Participou, é sempre uma honra termos aqui presente. Dr. Augusto Leite, também obrigado aí pela sua presença, né? Coronel Jorge Alberto, que a gente ia seu nome aí, são todos os oficiais que vieram aqui prestigiar este evento, a gente agradece. Delegado Tito está presente aqui também, nos acompanha. Coronel Soares, que também foi da AMAN, né? E que poderia ter voltado para a sua terra, né? Mas fez aqui do Amapá, seu Torrão, né? Senador aqui presente, Ayrton, também muito obrigado aí pela sua presença. Doutora Ana Paula Weber, também representando toda a família Weber, obrigado. Aos nossos funcionários da ASCOM, que aqui presentes, sem eles essa cerimônia, o nosso cerimonial, agradeço, Milene, todo cerimonial, todos vocês, Bosco, todos vocês que nos ajudaram nesta cerimônia, não é? A diretora-geral em exercício, doutora Dilma, também, muito obrigado, não é? Ao meu amigo e meu irmão, Ulisses estava aqui presente, mas já foi, não é? A Ore também, e a imprensa, o Frota, muito obrigado, Frota, você sempre presente aqui, registrando. Depois a gente vai querer esse vídeo que você também fez. Certamente que o general vai também querer. A banda, muito obrigado aí, a banda do Exército, a todos os senhores. É muito importante isso, eu costumo dizer que a gente deve registrar isso. O Mário lembra de quando nós começamos aqui no tribunal e quantas coisas que nós fizemos. Isso, general, na realidade, faz parte também da história de Vossa Excelência, né? Eu citei, não vou me estender, citei o seu tio-avô, e foi uma pessoa muito especial, uma pessoa muito boa, e ele era amado pelos seus alunos, muito querido pelo conhecimento e pelo que se dedicou aqui ao Amapá, né? E agradecendo, portanto, a presença de todos, dos presentes aqui à mesa também, as autoridades, o comandante da Marinha também, o papel que temos da nossa Marinha, lembrando que nós estamos no bicentenário da independência, e o papel que teve a nossa gloriosa Marinha na conquista do nosso território e de mantermos aqui, se estamos hoje, devemos também a nossa gloriosa Marinha. Agradecemos a presença de todos, declaro encerrado a presente sessão. Por ordem do excelentíssimo senhor presidente, comunicamos aos que nos assistem pelo canal do YouTube virtualmente que, em 20 minutos, será dado início à sessão judiciária ordinária. Neste momento, convidamos a mesa de honra e o homenageado para se posicionarem à frente da mesa para fazer o registro da foto oficial.